Bom dia a todos, é bom estarmos juntos mais um domingo para cultuarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos o mês de março, o mês em que celebramos mais um ano de aniversário enquanto Igreja Evangélica Batista de Viseu, e nós vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico que diz: é teu povo aqui presente. Não podemos estar presentes fisicamente na casa do nosso Senhor Deus, mas nós viemos para cultuar o seu nome. Então, mesmo em nossas casas, onde quer que nós estejamos, vamos louvar o nome do Senhor, pois Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de toda a adoração. Vamos louvar, vamos cultuar o nome do nosso bom Deus. Adoração ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque nos dás a oportunidade de poder cultuar o teu nome, que é grande, que é santo, 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 em cujo nome, Pai, não há qualquer pecado, Senhor Deus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque tu és um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que cuida dos seus filhos, Pai. Nós te estamos gratos, Pai, pela tua palavra, Pai. Nós te estamos gratos, Pai, pelo teu Filho que tu enviaste para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, Senhor Deus. Nós te estamos gratos, Pai, porque podemos cultuar louvores a ti, Senhor Deus. Por isso, Deus, esta manhã te rogamos, te pedimos que sejas com este culto, que te rogamos, te pedimos que tudo aquilo que seja feito, seja dito, seja para a tua honra, para a tua glória, Pai. E te pedimos que possas estar a cuidar de cada família, que possas estar a cuidar de cada lar, Senhor Deus, para que nós a cada dia possamos estar mais submissos à tua vontade, Pai, e mais obedientes aos teus mandamentos, Senhor Deus. Fica connosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Convidava a todos a que pudéssemos abrir as Bíblias na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 5. E vamos estar a acompanhar a leitura com a Beatriz, 1 João, capítulo 5, e vamos estar a fazer as leituras do versículo 1 até ao versículo 5. Então, 1 João 5, do 1 até ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou
também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós somos desafiados a seguir o Senhor Jesus Cristo, seguir o seu exemplo de amor, o seu exemplo de fidelidade, o seu exemplo de fé. E nós somos chamados a ter fé. E o próximo cântico que nós vamos cantar diz-nos: em Cristo só confiarei, tu és a minha força, a minha luz, a minha canção. Então vamos continuar a louvar, a exaltar o nome do Senhor Deus com grande amor, profunda paz. Lutas e medos ficam para trás, o meu conforto, tudo para mim. Sim, em Cristo só eu irei confiar. A palavra desta manhã, nós vamos cantar mais um hino. Este hino desafia-nos a confiar em Cristo. Cristo, Cristo, já confio. Nós somos desafiados em cada momento a viver uma vida de fé, uma vida que não duvida da presença do Senhor Deus, não duvida que sim, Cristo veio ao mundo, ressuscitou. Nós temos uma viva esperança, uma fé que não termina, uma fé que não pode ser abalada, pois Cristo é real. O Senhor Deus está connosco a cada dia. Então vamos cantar este hino, Confiar em Cristo, é o hino 406 do cantor cristão.
Bom dia, irmãos. Este mês de março, que para nós é um mês muito alegre, o mês do aniversário, o mês em que nós celebramos com alegria o plano de Deus. E o plano de Deus para a humanidade é enorme. Contempla a salvação, contempla um gozo pleno e eterno na sua presença através da aceitação do sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. E sabemos que para isso é necessária a fé. E nós, ao longo destes domingos, vamos estar a ser desafiados à fé. E hoje vamos olhar para o texto de Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler do 1º ao 7º versículo. Vamos olhar para a chamada de fé. A chamada daquele que é o pai da fé, Abraão. E ao longo deste mês vamos estar a olhar para a fé. A fé que somos chamados a exercitar, a fé que move as nossas vidas. E hoje olhamos para este texto de Gênesis 12 e encontramos que a chamada de Deus encontrou lugar na vida de Abraão. E esta chamada foi de fé, ainda que, de acordo com o versículo 1, uma chamada de fé que exigiu a saída da zona de conforto. Então, leiamos Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Claro que esta expressão, zona de conforto, não existia no tempo de Abraão. É uma expressão muito nossa, dos nossos dias, do final do século XX, início do século XXI, e remete-nos para tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Pois bem, o que é que Deus diz a Abraão no versículo 1? Desprende-te de tudo o que tu és, de tudo o que tu tens, e vai para um local desconhecido. O versículo 1 diz: para a terra que eu te mostrarei. Esta é a voz de Deus. Eu quero convidar a que façamos um pequeno exercício nas nossas casas. Ouçamos esta afirmação. Sai da tua zona de conforto e vai para uma cidade com qualidade de vida, onde possas encontrar um emprego que te realize, onde os teus filhos possam estudar e possas viver em segurança, com transportes públicos acessíveis e algum estacionamento às horas adequadas. Esta não era a voz de Deus. Esta era a voz de um viziense a convidar alguém, um amigo, que desejasse que viesse viver para Viseu, atraindo para a nossa cidade, falando das vantagens que temos. Temos segurança, temos conforto, temos acessibilidade, temos tantas coisas boas para atrair amigos, familiares que se juntem a nós, que vivam aqui em Viseu. Mas olhando para o versículo 1, não vemos Deus a falar de emprego, não vemos Deus a falar de qualidade de vida, não ouvimos uma única menção a transportes, educação, segurança, conforto, nem tampouco lhe diz qual a cidade. Deus não manda Abraão para Viseu, diz para uma terra que eu te mostrarei. E é aqui que entra a fé. É aqui que Abraão é chamado pela fé. Chamado à fé. Seguir Deus, obedecer a Deus, é saber caminhar para onde Deus mandar, ainda que se perca o conforto. Ainda que tenha de sair da zona de conforto. E por esta altura, deixem-me recordar, irmãos, por esta altura, Abraão tinha muito conforto. Ele era apoiado pela sua esposa, Sarai, pelo seu pai, pelo irmão, pelo sobrinho e por toda a demais família. Mas Deus queria algo grande, maior, para a sua vida. Daí, Deus dizer: sai da tua parentela, do teu conforto, da tua zona de confiança e caminha para uma terra que eu te mostrarei. Seguir a Deus não é sinónimo de loucura, ainda que o versículo 1 possa ter soado a loucura para quem conhecesse Abraão, para quem visse aquele homem rico, confortável, amado, acarinhado e sair rumo ao desconhecido. Mas seguir a Deus, dizia, não é sinónimo de loucura, nem tampouco de ajustar Deus aos planos, aos sonhos ou aos desejos que tínhamos, mas ouvir a voz de Deus. Isto é seguir Deus. Ouvir a voz de Deus. Se tiver de perder alguma qualidade de vida, se tiver de perder algum conforto, se for este prejuízo, esta perda, se for para obedecer à chamada de Deus, então deixe-me que lhe diga, não está a perder nada.
Não perdemos absolutamente nada se obedecermos a Deus, se ouvirmos a sua voz e se lhe formos obedientes. Mas, eu repito, a obediência tem de entrar. Cuidado para não extrapolarmos o versículo 1 e fazer o que nos apetece. E depois dizer, foi Deus que me mandou. Existem muitas situações assim. Nós queremos muito sair daqui, queremos muito ir para outro sítio, queremos até mudar de emprego e dizemos, foi Deus que me mandou. A nossa vontade. E depois ajustamos Deus, ou aliás, colocamos Deus ali a meio da história. Versículo 1, não é assim que funciona. Estamos a ouvir o que Deus diz a este homem? É Deus que lhe diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Não tome decisões sem Deus. Mas também lhe digo, não tome decisões por Deus. Eu quero desafiar aqui a nossa igreja, aqui em Viseu, antes de tudo, ouça o que Deus tem para dizer. Antes de tomarmos decisões, antes de nós sairmos ou ficarmos, ou mudarmos de emprego, ou mudarmos de curso, vamos ouvir Deus. Vamos confirmar se o versículo 1 é Deus a falar connosco ou se é a nossa consciência, a nossa vontade a querer mudar, a querer sair. Não há problema, mas aí não é uma chamada de fé, é uma chamada pessoal, é um sonho, é uma concretização individual. Mas nós estamos a olhar para a chamada de fé que, versículos 2 e 3, é uma chamada para a bênção. Deus diz a Abraão, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão, diz-nos estes dois versículos, é que ele, Abraão, será uma grande nação. Também Deus assume aqui o compromisso de tornar Abraão um homem abençoado, de engrandecer o seu nome. Mas agora vejamos a responsabilidade, versículo 2. E tu, sê uma bênção. Não é um peso, não é uma carga, é uma responsabilidade que este homem tem da parte de Deus. E quando se olha para a vida daquele que é chamado o pai da fé, encontra-se um homem, versículo 1, desafiado a sair da sua zona de conforto para ser uma bênção. Este é o desafio de Deus a Abraão. Uma mais-valia, ser uma bênção, é ser uma mais-valia com as pessoas que se cruzassem com ele. E esta ordem, este imperativo do versículo 2 é muito semelhante àquele que Jesus ordenou aos discípulos quando os enviou aos pares. Está relatado em Mateus no capítulo 10. Existem promessas, e grandes, mas são feitas por Deus. Versículos 2 e 3, é Deus que se compromete. Não são desejos humanos, não é o capricho de Abraão, porque desejamos assim, porque ele queria que assim fosse. Nem tampouco foi um dos seus familiares, do seu pai, por exemplo, a desejar para ele, porque era uma pessoa querida, próxima, agradável. Não, é Deus que se compromete a abençoar Abraão. É Deus que se compromete a fazer dele o homem de boa reputação e é Deus que lhe promete uma grande nação debaixo da sua vida. Por esta altura, Abraão não tinha filhos. E era expectável que ele olhasse para esta promessa como uma garantia de que seria pai. O seu nome era afamado, ele era conhecido. Ele era um homem com uma boa reputação, com um bom currículo. Talvez não tanto, mas Deus promete que o abençoará e que tornará o seu nome grande. E é algo que nós almejamos quando estamos no auge da nossa vida. Ter um bom nome, fazemos isto e agora para ti que estás na universidade, tu queres fazer o teu curso e queres ter sucesso, queres tirar um curso que te realize. Para ti que estás no secundário e estás a terminar, tu queres algo, queres fazer algo, queres estudar em algo que te realize e que te torne grande. Todos nós queremos deixar uma marca na história. E aqui o que Deus diz a este homem, Abraão, é que é o próprio Deus que fará o seu nome grande, que engrandecerá o nome dele. Sem menosprezar o impacto das promessas de Deus, até porque nunca o conseguiremos fazer, convido a que atentemos para este imperativo, para esta ordem de Deus no versículo 2. E tu, sê uma bênção.
Abraão tinha a responsabilidade de caminhar pela fé. Foi chamado pela fé, caminha pela fé. Tinha a orientação, a responsabilidade de seguir as orientações de Deus, de nunca ser um provocador, um perturbador em função das suas ambições ou dos seus desejos em conquistar as bênçãos de Deus. É Deus que promete. Abraão não é um conquistador de promessas, não é um conquistador de bênçãos, não é um conquistador de regalias. Ele é uma bênção. Versículo 2. Ele não é chamado para ser um reivindicador do que seja da parte de Deus, mas ele é chamado para ser uma bênção, para ser alguém que leva a paz, a alegria, o amor, o consolo, a paciência, alguém que exorte à fidelidade, ao domínio próprio, à bondade. Sabemos o que aconteceu com Abraão e sabemos que ele se cruzou com pessoas más, com pessoas egoístas, com alguns oportunistas, mas ele não deveria ser nem mau, nem egoísta, nem mais um oportunista. Se todos fazem, por que não posso eu fazer? É a pergunta que nós temos. Falamos disto nos impostos, falamos disto agora na pandemia. Por que é que eles têm um negócio aberto e eu não posso ter? Por que eu não posso fazer aqui uma batota? Abraão, versículo 2, houve esta frase: e tu ser uma bênção. Não sejas um oportunista, não sejas tu um perturbador, um egoísta, mas uma bênção. E ser uma bênção para este homem incluía retidão, justiça e honestidade em todos os momentos, quando fosse ele a comprar ou quando fosse ele a vender o gado. Mesmo que isso, e aconteceu, o levou a perder o melhor campo para os pastores do sobrinho de Ló, ainda que custasse, e custou, interceder por pessoas más, ainda que lhe custasse e custou muitos anos a ver cumprida a primeira parte desta promessa que Deus lhe fez, até ele ter um filho. A chamada de Abraão inclui uma grande dose de fé, mas ele tinha a certeza de que Deus estaria ao seu lado, apoiando e capacitando este homem a ser uma bênção. Sabem, irmãos, compreender toda a aplicação deste versículo 3, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei àqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Compreender todo o alcance deste versículo 3 não está ao alcance de qualquer leitura, porque ver todas as famílias da terra benditas na pessoa de Abraão é algo que exige fé. Exigiu fé para este homem, exige fé para todos nós. Temos a noção de que, ao aceitar Jesus como o Senhor, o Salvador, a responsabilidade aumenta. Quando não conhecemos Jesus, quando vivemos ao lado, passamos ao lado dele, a nossa vida não tem qualquer responsabilidade espiritual. Mas a partir do momento em que conhecemos, em que aceitamos Jesus, todos esperam que tenhamos um bom comportamento na escola, na universidade, no emprego, em casa, nas compras, na urbanização onde estamos. Caso contrário, as pessoas irão perguntar: que transformação sofreu esta jovem? Que transformação sofreu este homem? Que transformação é esta que ele fala, que ele diz que teve, que nós não vimos absolutamente nada? Será que o Espírito Santo vive na vida desta pessoa? Na realidade, as pessoas à sua volta esperam que seja uma bênção. Os seus familiares, sim, aqueles que estão afastados da fé, esperam de si que seja uma bênção. Os seus vizinhos, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que passam ao lado de Jesus, esperam que seja uma bênção. Não esperam ver em si uma pessoa corrupta. Não esperam ver em si um mentiroso, um falsificador, seja de documentos, seja de testes, seja de avaliações, de formulários. Esperam de si o que tenha o que é por seu por direito e não que entre em esquemas, em jogos, em compadrios, aquilo que nós chamamos as cunhas, a corrupção pequena e que depois se vai transformar em grande corrupção para alcançar o que não é nosso. Versículo 2. E tu, sê uma bênção. Tenho dito estas palavras para o Édrei. Ele foi no início da semana para a Polónia. E tenho estimulado o Édrei a ser uma bênção, como tenho estimulado a minha casa,
como tenho procurado ler o versículo 2 para mim e para todos nós que estamos aqui em Viseu. E tu, versículo 2, e tu, sê uma bênção. Não existe uma profissão mais digna ou menos digna. Existe um comportamento que revela se estamos ou não a ser uma bênção. Eu pergunto, o que é que tem sido ao longo destes primeiros 7 dias de março? Uma bênção? Olhando para o versículo 2, percebe o que era para Abraão ser uma bênção, ser um homem reto, justo, com todas as pessoas que se cruzassem com ele, uma pessoa que intercede, até por homens maus, alguém que perde o melhor para o seu sobrinho, mas continua a ser honesto, continua a ser íntegro. É o mesmo que Deus quer de nós. É o mesmo que Deus quer para si. Eu pergunto, tem sido essa bênção? Temos nós sido esta bênção? A chamada de fé tem uma obediência incondicional. Versículos 4, 5 e 6. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. À terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Abraão sai da zona de conforto. Versículo 4, ele sai consciente de que tem de ser uma bênção. Falo, versículo 4, incondicionalmente. Se olharmos para o versículo 4, encontramos este homem sem colocar entraves, tempos de espera, não coloca acima do cumprimento da palavra de Deus uma necessidade familiar, algo de última hora, não diz a Deus que tem de adiar por negócios que tinham de ser completos, mas, versículo 4, o que é que diz? Que ele fez como o Senhor lhe ordenara. Como o Senhor lhe ordenara, não ao jeito de Abraão, não ao tempo de Abraão, mas de Deus. Ao jeito de Deus e ao tempo de Deus. E esta é uma lição tão importante para nós. Quando Deus manda que obedeçamos, não ao nosso tempo, mas porque, e quando Deus diz, nós olhamos para a idade deste homem. 75 anos. 75 anos. E ele foi um obediente incondicional. Ele revelou uma obediência incondicional à vontade de Deus. Nós vamos olhar para a Escritura e alguns dos servos de Deus não vão ser tão obedientes. Aliás, vão ser obedientes com condições, como nós muitas vezes somos. Sim, se tu me deres. Sim, se tu fizeres. Ou mas, deixa primeiro. Talvez não seja eu. Versículo 4. Está a ler o versículo 4? Está a atentar para aquilo que o texto bíblico diz? Ele fez como o Senhor lhe ordenara. Não como o pai tinha sugerido, não como a mulher propôs, não como ele próprio elaborou. Versículo 4. Numa obediência incondicional a Deus. E a obediência é um dos requisitos dos filhos amados de Deus. Temos o exemplo máximo da obediência em Jesus. Vemos nos Evangelhos que não foi fácil suportar a afronta dos acusadores, a traição de um discípulo, a omissão, a fuga de todos os outros, nem muito menos foi fácil carregar o peso dos nossos pecados. Mas Jesus obedeceu. Aliás, o texto de Hebreus vai realçar isto mesmo, que nós devemos ser obedientes, tendo como exemplo o que Jesus fez. A obediência. A obediência ao Pai. Se olharmos para o versículo 4, 5 e 6, encontramos um Abraão obediente, sem condições. E é esta obediência que quero ver nas nossas vidas. Nós muitas vezes obedecemos, mas colocamos condicionantes. Obedecemos, mas queremos contrapartidas. Queremos benefícios pela obediência. E se as opções não forem tão vantajosas, não obedecemos. Para os mais novos, sabem, os vossos pais já tiveram a vossa idade. Também eles passaram por aquela fase de querer negociar a obediência. Eu obedeço, mas qual é a vantagem? Qual é o lucro que eu tenho? Que proveito tenho eu? Então, vamos puxando um bocadinho a corda para tirar algum proveito da obediência. Versículos 4, 5 e 6. Abraão não fez isto. Ele obedeceu.
Nem que seja uma palavra da parte dele a dizer, mas espera um pouco, Senhor. Não, pois não. Ele fez como o Senhor lhe obedeceu. Ele levou a sua esposa, o sobrinho Ló, e todas as pessoas que para ele trabalhavam para uma jornada de fé e obediência. Ele podia não saber muito bem, e não sabia, qual era o destino final daquela peregrinação. Não sabia para onde ia, mas sabia que era Deus quem o chamava. E por isso ele não duvidou. E por isso ele obedeceu. Eu deixo uma pergunta. Para o que é que Deus te tem chamado? Sentes que tens ministério aqui na tua igreja? O que é que tens colocado como entrave para servir a Deus? Falta de paciência? Falta de experiência? Falta de idade? Excesso de idade? Intolerância a isto ou aquilo? Ou então os mais novos possam fazer? Eles é que estão no vigor da juventude. Puxamos aquela geração dos 40 e então entregamos à geração dos 40 a responsabilidade de servir. Olhemos para aquilo que nos diz o texto. É que Abraão foi obediente incondicionalmente. Temos sido obedientes a Deus ou aos nossos desejos? Temos colocado algumas barreiras para servir? Ao fim de semana é o único tempo que temos para a família. Ao fim de semana vamos visitar os nossos familiares. Ao fim de semana vamos dar um passeio. Enfim, durante a semana não podemos servir a Deus. Porque temos o trabalho, porque temos os estudos, porque temos a família. E ao fim de semana temos tudo e não temos Deus. Não podemos servir. Olhando para o texto, Abraão levou a sua esposa, o seu sobrinho e todas as pessoas que com ele estavam. Mas ele obedeceu. Não hesite. Obedeça. Se tiver de sair da sua zona de conforto, mas se for para obedecer a Deus, então saia. Versículos 2 e 3, obedeça. Faça o que Deus quer. Seja uma bênção. Para terminar, versículo 7, o desafio, a chamada de fé. Diz-nos o texto que apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esta chamada de fé vê muito mais além do que aquilo que aparece. Então, quando chegou a Canaã, Abraão montou ali o seu arraial e foi ali que ele montou as suas tendas, ele e toda a sua família com ele ia, e ali Deus apareceu. Foi ali que Deus o desafiou a ver além da aparência e que lhe disse que a terra que ele via seria da sua descendência. No original está aqui a semente. Os irmãos, durante a semana que passou, foram recebendo diariamente um pequeno devocional que nos estimulava a todos. A obediência, incondicional a Deus, claro, que nos desafiava, tal como Abraão, a esperarmos no tempo de Deus, a sermos obedientes ao tempo de Deus, mas eu quero desafiar os irmãos a olharem para uma semente. A semente que nós lançamos não dá logo, não resulta logo numa árvore, não dá logo fruto. É preciso tempo. E é aquilo que Deus diz a Abraão aqui no versículo 7. Vê além do que te aparece. Quando Deus lhe falou e disse que à tua terra eu vou dar à tua semente, vou dar toda esta terra, aos teus familiares, aos teus descendentes, Abraão não viu nada. Mas ele acreditou. Ele está em peregrinação, como muitos nómadas o faziam, mas neste caso, a peregrinação de Abraão é de obediência à vontade de Deus. E agora, aquela terra, que o versículo 7 diz que já era habitada por outros povos, ele é convidado a ver e a crer que ali estariam os seus descendentes, a sua família e os seus sucessores. Eu volto a repetir, por esta altura Abraão não tinha filho algum. E que semente? O sobrinho? Era o caso mais lógico. Para quem não tem filhos, preocupa-se um pouco para quem vai deixar os seus bens. Serão os sobrinhos netos, serão, enfim, os irmãos mais novos. Abraão poderia ter pensado em tudo isto, mas vejamos o que o Senhor lhe diz. Diz, Abraão, acredita, vê além daquilo que te aparece. O versículo 7 diz, à tua semente darei esta terra. Abraão, vê além daquilo que aparece. Naquele momento, quando Abraão levantou os seus olhos, viu que outros povos
estavam ali. E podia ter tentado corrigir Deus e dizer: Senhor, já existem povos neste lugar, como é que vai ser possível? Pela guerra? Terei de os expulsar pela guerra? Terá de ser um decreto, uma lei que diz: saiam todos desta terra? Será que tenho de matar esta gente toda? Senhor, se calhar estás errado. Como é que eu tenho a possibilidade de ver a minha descendência aqui, se os outros povos já chegaram primeiro? E esta é uma reivindicação nossa. Eu cheguei primeiro, o lugar é meu. Eu vi primeiro, a terra é minha. Eu fiz a escritura primeiro do que vocês, portanto, a propriedade é minha. Mas não vemos isto em Abraão. Versículo 7. Ele edificou ali um altar. Ele acreditou. Ele não colocou reservas ao que Deus lhe diz. Ele ouve, crê naquilo que ouve e que a sua vista não alcança. Mas ele acredita que aquilo que a sua vista não alcança em nada se compara com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus promete. E agora gostava de falar aos irmãos de uma ideia que por vezes aparece em nossas casas. Nós que estamos confinados temos o hábito de espreitar outros cultos, outras celebrações, e às vezes vamos ouvir uma palavra reivindicação. Reivindique de Deus esta promessa, aquela promessa, reivindique, porque é esta a vontade de Deus. Se olharmos para o versículo 7, não encontramos nenhuma reivindicação da parte de Abraão. Aliás, se tivesse sido uma reivindicação, uma exigência de Abraão, um recordar: Senhor, estás atrasado, esta é a minha parte da tua palavra, talvez este versículo 7 não se tivesse concretizado. Aliás, talvez não se teria concretizado mesmo o versículo 7. Mas como foi Deus que apresentou, foi Deus que se apresentou como a garantia do cumprimento daquela palavra do versículo 7, tudo se compôs. Nem sempre estamos preparados para ver os grandes triunfos, e nós temos sido desafiados ao longo de todo este ano a sermos mais do que vencedores. E convenhamos, nem sempre estamos preparados para os grandes triunfos. O profeta Eliseu estava, mas o seu criado Geazi não estava. Ele via apenas o momentâneo. Ele via o imediato. Aquilo que os seus olhos eram capazes de alcançar era o que ele acreditava. Mas Eliseu acreditava no poder de Deus. E o mesmo se passou com os discípulos de Jesus, quando aquela multidão faminta foi prolongando o tempo e estava a chegar a hora da refeição e não havia absolutamente nada para alimentar aquelas pessoas. Os discípulos pediram a Jesus o imediato: despede-as, manda-as para casa. Mas a ordem que receberam de Jesus foi: dá-lhes voz de comer. Como? Acabámos de dizer que não temos comida para estas pessoas todas. Há aqui alguém que tem 5 pães, 2 peixes. Nós estamos a ver o imediato. Mas o que Deus nos convida, aqui com Abraão e a nós, os discípulos de Jesus, é acreditar, a ver além do que aquilo que a nossa vista alcança. Se os discípulos não conseguiram ver que a ordem era a fé em ação, como é que eles poderiam dar de comer? Nós precisamos de ir muito mais além do que aquilo que a nossa vista alcança. Estamos há um ano a combater o isolamento. Estamos há um ano a combater o encerramento em nossas casas. Estamos há um ano a combater o confinamento. Ainda se lembra da última vez que abraçou alguém fora do seu agregado familiar? É difícil. Mas nós somos chamados por Deus a exercitar a nossa fé. Não apenas, e perdoe uma expressão que é muito feia, uma fezada, mas fé no que Deus é capaz de fazer além daquilo que vemos. Deus é capaz de fazer além daquilo que vemos. Eu vou dar um exemplo. Ananias permitiu que Deus lhe abrisse os olhos antes de ir até Saulo, a orar por ele, impor-lhe as mãos e curá-lo e batizá-lo de seguida. Ao início, este homem, Ananias, questionou Deus acerca daquela chamada. Porquê? Porque ele via apenas o imediato e não o futuro. Ele via que Saulo era um homem mau, que Saulo perseguia a igreja, que Saulo tinha cartas, tinha autoridade para prender os cristãos ali em Damasco. Mas Deus quer que alarguemos a nossa vista. Deus quer que alarguemos a nossa vista espiritual, que tenhamos confiança nas suas palavras. Veja-se o que Abraão fez
ao ouvir as palavras de Deus. Está aqui no versículo 7. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele edificou um altar. Ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou, Senhor, é mesmo para o meu descendente, é mesmo para a minha semente, é mesmo para os filhos dos meus filhos, à quinta, à sexta, à 14ª geração, será mesmo para eles? Versículo 7. Ele não duvidou, mas adorou ao Deus dos desafios. Não só ao Deus da promessa, ao Deus da responsabilidade, mas ao Deus da chamada. Ao Senhor que lhe permitia ver além do imediato. Irmãos, o que temos nós visto além do que nos aparece pela frente, além do horizonte? Temos visto tristeza, temos visto desolação, temos visto portas fechadas? Ou temos encarado este como um tempo de desafio? Um tempo para adorar a Deus, um tempo para reconhecer, Senhor, Tu queres que eu esteja aqui? Para onde me queres Tu levar? O que queres Tu que eu faça? Tenho adorado a Deus por cada dia, por cada novo dia, por cada dia em que Deus se revela a si. Em condições normais, hoje estaríamos juntos a celebrar a ceia. Estaríamos a recordar o memorial de Jesus em nosso lugar. Estaríamos juntos a recordar o corpo, através do pão, o sangue, pelo vinho, e diríamos que Jesus limpou o nosso pecado, apagou o nosso pecado. E eu hoje quero dizer a todos nós, continuamos com esta fé, continuamos nesta senda, nesta caminhada de fé. Hoje, dia 7 de março, por favor, não desista. Não baixe os olhos. Mas como Abraão, mova-se. Versículo 2, faça tudo em obediência a Deus, incondicionalmente. Seja uma bênção. E versículo 7, alargue os seus horizontes. Vamos orar. Senhor, nesta manhã queremos pedir-te que nos abras o entendimento, a compreensão, a visão para o que Tu queres de nós, para o que Tu desejas fazer nas nossas vidas. E pedimos-te que em momento algum sejamos derrotados pela aflição, pelo isolamento, pelo afastamento ou por qualquer outra dificuldade que estejamos a passar. Senhor, move-te em nós, de forma que sejamos obedientes incondicionalmente, que sejamos verdadeiramente filhos amados, filhos obedientes, filhos imitadores do Senhor da nossa vida, do Senhor dos desafios, do Senhor das promessas, do Senhor da responsabilidade. De Ti, Jesus. Queremos ser Teus imitadores. E pedimos-te que ao longo de toda esta semana, a Tua Igreja, em casa, na escola, no emprego, onde quer que estejamos, que todos nós sejamos uma bênção. Que todos nós possamos dar um bom testemunho da transformação que o Teu Espírito Santo faz em nós, da aclamação que fazemos de que Tu és o Senhor porque morreste em nosso lugar, ressuscitaste e nos dás a vida eterna. Pedimos-te que esta fé que um dia iniciaste em nós, que um dia colocaste em nós, possa germinar, possa crescer, possa aumentar e que em cada dia nós vivamos debaixo dela. Vivamos com os olhos postos em Ti, para Te obedecer, para Te agradar e, como Abraão fez, para Te cultuar. Agrada-te nós. É o que te pedimos, agradecidos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém.